Quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre como foi o meu primeiro ano da faculdade de nutrição. Vocês estão vendo que ele ainda tá se mexendo, né? E, tia, você tá aparecendo no vídeo. Tá aparecendo. É. A faculdade que eu faço é na Unicesumar. Então ela tem vários polos espalhados pelo Brasil todo e tal. E aqui perto de casa tem um polo. Então eu estudo em casa, estudo à distância, né? Eles fornecem videoaulas, fornecem material, livro em PDF ou físico, aí depende do que você preferir. E aí eu agendo a prova, tudo pelo sistema deles, né? Pela internet. Agendo o dia e o horário e vou lá e faço a prova e pronto. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as matérias que eu já estudei. Eu vou deixar anotado aqui, ó. As matérias que eu já estudei no ano passado, que foi o primeiro ano, e quais as matérias que eu vou ter nesse ano agora, de 2024. Quero contar também se eu vou trancar a faculdade para cuidar do bebê, ou se vou continuar estudando, o que eu vou fazer. E um pouquinho da metodologia da faculdade. Eu acho melhor começar falando sobre a metodologia, para vocês conseguirem entender, conforme eu for falando das matérias, aí vocês já têm entendido como que funciona, tá? Então, assim, eles dividem por módulo, tá? Então, em um ano eu tenho 4 módulos, digamos assim. Dentro desses 4 módulos, eu tenho 2 matérias em cada módulo. Ou seja, no ano passado eu estudei 8 matérias, certo? Esses módulos, eles são divididos mais ou menos assim. 2 meses e meio nas 2 primeiras matérias, 2 meses e meio nas próximas 2. Então não se fala semestre lá na nossa faculdade, se fala módulo. E a faculdade é muito bem organizada, eles deixam tudo pronto para o aluno, assim, até mesmo o que você tem que fazer no dia, o que você tem que fazer na semana, eles deixam super organizados. Só lembrando, gente, que aqui no canal já tem alguns vídeos sobre a faculdade de nutrição, tá? Tem uma playlist separada só sobre a faculdade, tem vídeo sobre a minha primeira aula, tem vídeo mostrando o meu material, tem vídeo sobre análise sensorial de alimentos. Então dá um pulinho lá para você assistir depois, que é bem legal, tá bom? Sobre estudar à distância, isso tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, para mim, por exemplo, eu concluí o ensino médio em 2011. Então, desde 2011 para cá, eu não estudava, eu só trabalhava. E agora, para mim pegar, entrar numa faculdade e estudar por mim mesma, sozinha, eu tendo que, sabe, correr atrás para entender as coisas. E tem alguns vídeos no YouTube que me ajudaram bastante. São outros tipos de professores que explicam de uma forma diferente do que na videoaula que eu assisti. Só que assim, é tudo fácil de entender porque você tem a videoaula, você tem livro, você tem materiais de apoio, materiais extras que a faculdade vai disponibilizando lá. Falando de um modo geral, assim, no meu primeiro ano não foi difícil, tá? Então foi bem tranquilo. Vamos falar agora sobre as matérias que eu estudei. Então, durante o ano eu tive 4 módulos. No primeiro módulo, assim que comecei a faculdade, eu tive 2 matérias, certo? Tive a matéria de saúde coletiva e biossegurança e bioética. Saúde coletiva é uma matéria, assim, que no começo tá sendo um pouco chato, sabe? Um pouco assim, sei lá. Aí depois eu meio que comecei a gostar. Saúde coletiva, ela explica sobre a história da saúde no mundo, a história da saúde no Brasil. E é bem interessante, assim, saber sobre a história do Brasil em si, para você saber como que era antigamente, né? Antes que não tinha remédio, não tinha tecnologia, não tinha laboratórios e profissionais e tudo mais. Aprendi também sobre a história do SUS, né? E como que o SUS anda se desenvolvendo até hoje. Então, assim, a maioria das pessoas veem o SUS como, nossa, é uma coisa muito demorada, não sei o quê. E hoje em dia as unidades de saúde já melhoraram bastante. Todo atendimento de tudo, assim, em relação à saúde melhorou muito por causa do SUS. Se não está um pouco mais melhor, o quanto a gente quer, né, o quanto os pacientes querem, por conta de verba. Então tudo depende de verba, né? E aí na matéria de saúde coletiva a gente tem que aprender algumas leis que se encaixam aí no SUS. Vamos lá, a próxima matéria que foi no mesmo módulo foi biossegurança e bioética. Aí fala muito sobre os riscos, risco biológico, risco químico, risco físico, ergonômico. Fala muito sobre equipamentos de segurança individual e coletivo também, luva, máscara, jaleco, tudo, óculos de proteção, exatamente tudo como você tem que trabalhar dentro do laboratório,
O segundo módulo que eu tive foram as matérias de bioestatística e epidemiologia. Aí vem um pouquinho de cálculo, gente, tá? Não se engane que, nutricionista não precisa fazer cálculo. Precisa sim. E a segunda matéria do segundo módulo foi projeto de vida. Bom, tem um pouco de cálculo, só que assim, o professor ele explica certinho como fazer o cálculo, passa a fórmula para você, você não precisa decorar a fórmula, você só tem que saber como fazer o cálculo. Só que assim, não é difícil, é muito fácil. Eu odeio matemática, não sei calcular, eu não sei matemática, é um saco matemática para mim, mas não foi difícil. E epidemiologia é a parte mais teórica da coisa toda. Então, a segunda matéria do segundo módulo foi projeto de vida. Essa matéria é uma matéria bem legal, gostei. O professor vai te ensinar a desbloquear a tua mente. Tipo assim, a você se ver onde você tá hoje, para onde você quer chegar, sabe? Como é que você faz para alcançar os seus objetivos. Ele fala também sobre trabalho. Trabalho é diferente do que emprego. Ele explica um monte de coisa. Gente, é muito legal essa matéria. E eu tive prova online, então não precisei ir no polo. No terceiro módulo, eu tive aula de produção de conhecimento científico, tecnológico e disrupção. Sim, gente, esse foi o nome da minha matéria. E biologia e bioquímica. Mais difícil do que a bioestatística, que foi um pouco de cálculo. Bom, sobre a matéria de produção de conhecimento científico e tal, a professora fala sobre, tipo assim, como que era antes da tecnologia, como que é agora, como é que você monta uma pesquisa científica, como que você corre atrás para resolver alguma questão científica. Por exemplo, eu vou ser nutricionista. Se mais para frente eu pegar e ficar com uma dúvida, por que será que o nosso corpo reage assim quando come tal alimento? Então eu tenho uma questão, eu tenho uma dúvida. E aí eu vou fazer toda uma pesquisa com pessoas, com alimentos, não sei o quê, para chegar a uma conclusão e aí desenvolver uma pesquisa científica. Biologia, assim, os professores ensinaram certinho as coisas e tal, só que é muita coisinha, muito... Tipo assim, a célula tá nesse formato aqui. Se ela se mexe assim, é outro nome. Se ela faz isso aqui, é outro nome. Tipo, cada vez que uma célula se desenvolve, ou que alguma coisa acontece no mundo, é uns nomezinhos assim, bem, sabe, nomes parecidos, é muito nomezinho. Né, amorzinho? Meu beijinho, ele deu 2 mexidinhas agora, não sei se vocês viram. No quarto módulo, o finalzinho do ano passado, então, né, no caso, eu estudei fisiologia humana e anatomia humana. Então, lá em fisiologia e também algumas coisinhas de anatomia, eles falam bastante sobre alguns nomes, alguns termos que eu estudei em biologia. E anatomia e fisiologia são matérias bem parecidas, assim. Anatomia você aprende de todos os órgãos, tudo que tem no nosso corpo, tudo, exatamente tudo, né, do corpo humano. Como as minhas aulas foram à distância, eu vi por vídeo aula, né, eu assisti a aula, eu vi a professora mexendo em cadáver. E fisiologia, que anda junto com a anatomia ali, fisiologia é tipo assim, alguém encostou no meu braço. Como é que o meu corpo vai mandar essa mensagem de toque do meu braço, da minha mão até o meu cérebro? Ai, gente, calma aí que deu uma contração aqui, eu já continuo falando. A questão de dor também, ou, por exemplo, queimação. Encostei a mão sem querer no fogão quente, na panela quente. Como é que o meu corpo vai reagir tão rápido para tirar a mão ali a ponto de não sentir queimar, sabe? Então, esse tipo de coisa. Também fala sobre contração muscular, contrair o músculo, sabe? O cérebro com o músculo. Então, esse tipo de coisa. Confesso para vocês que essa matéria foi um pouco confusa. Tem alguns nomezinhos ali que você tem que prestar muita atenção na aula, nas aulas, na matéria em si, para conseguir entender. No meio desses módulos, gente, a cada vez que eles liberavam essas 2 matérias de cada módulo, eles foram liberando outras aulinhas ali, outras coisinhas para assistir também, que também vale nota, se você responder certinho as questões que eles liberam e tal, que daí vale nota e vale horas também, horas complementares. Por exemplo, olha só, eu anotei 3 aqui que eu tive, não, 4 que eu tive. Tive aula sobre normas da ABNT, ou seja, cada vez que eu tinha que fazer um trabalho, tem que colocar tudo conforme as regras da ABNT,
para não ser um trabalho clonado e não sei o quê. Tive nivelamento de matemática e nivelamento de biologia, são duas matérias diferentes. Nivelamento é meio que um resumo geral de matemática, um resumo geral de biologia. E outra aula complementar que eu tive foi análise sensorial dos alimentos. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falei um pouco sobre essa matéria, que foi a única coisa que eu vi até agora sobre alimentos. Então é isso, sobre o meu primeiro ano foi isso, tá? Essas matérias. E agora, no segundo ano, o bebezinho tá quase nascendo, eu já estou com 9 meses. Ai, ele se esticou, ele tá aqui, com o pé aqui embaixo, e esse pezinho dói às vezes, hein? Ele se estica assim todo, sabe? E assim, gente, eu pensei muito sobre trancar a faculdade. Eu queria trancar, porque eu tava com medo do quê? Bom, o bebê vai nascer e provavelmente, eu não sei, né, como vai ser a rotina com ele. Não sei se ele vai acordar muitas vezes de madrugada ou não. Não tenho ideia. Não sei se eu vou estar muito cansada ou não. Mas o meu medo era o quê? Eu estar cansada, com sono e tal, e ter que estudar ali e não conseguir aprender, não conseguir me concentrar, e ter que cuidar do bebê, ter que cuidar da casa, e pensar mais em trabalho ainda. Então, eu tava com medo de não conseguir conciliar tudo isso com os estudos. Durante esses 2 meses e meio, eles vão liberando ali algumas atividades a cada 2 semanas, por exemplo. Então, tem que estudar para conseguir fazer a atividade. Estudar para fazer a segunda atividade. Estudar para fazer a terceira atividade. E assim vai indo. E aí, no final, tem mais a prova. Então, o que eu fiz? Eu peguei e conversei com Deus. Oh, meu Deus, eu não expliquei pra ele que eu não sei o que eu ia fazer, que eu tava pensando em trancar, se era melhor trancar e mais pra frente eu reabrir de novo ou não, se era melhor fechar a faculdade, se era melhor... O que eu tinha que fazer? E aí Deus me deu uma resposta. E ele me disse, tenta. Essa foi a resposta. Então, eu não sei como vai ser. E mesmo não sabendo, eu tenho que tentar, né? Não adianta eu trancar, sendo que vai que talvez seja de boa com o bebê e dava pra mim estudar. Se eu ver que realmente tô tentando e não tá indo, eu concluo o primeiro módulo, que vai finalizar em abril, né? Pra não perder essas 2 primeiras matérias. Concluo o módulo e tranco. E aí mais pra frente, quando tiver mais tranquilo, aí eu reabro. Mas a princípio eu vou continuar estudando sim. Na verdade eu tô encaixando o bebê na minha vida, encaixando ele na minha rotina. E vamos ver o que vai dar, né? Bom, as próximas matérias que eu vou ter agora em 2024. Primeiro módulo, genética e embriologia. Ai, gente, eu queria ter pego essa matéria pelo menos no final do ano passado, pra mim entender mais sobre um feto, sobre um embrião, sobre o desenvolvimento do bebê. Mas não, ele vai nascer primeiro antes de eu aprender a matéria. Mas tá tudo bem, né? Genética e embriologia e mentalidade criativa e empreendedora. Olha só o que minha faculdade faz pela gente, pelos alunos. Segundo módulo, ética e orientação profissional e nutrição humana. Aí vai ser bom, hein? Terceiro módulo, patologia geral e tecnologia de alimentos. Quarto módulo, fundamentos de farmacologia e imunologia. Farmacologia acho que vai ser difícil, hein? Não sei. Então, acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Se por algum acaso eu não falei alguma coisa e tal, no próximo vídeo que eu for gravar referente à faculdade, daí eu falo, tá? Deixa anotado certinho. E se você tem alguma dúvida também, alguma questão, alguma dica, alguma coisa assim, me mande aqui nos comentários, tá? Eu vou gostar bastante de responder. Eu vi que vocês gostam bastante de vídeos sobre nutrição, até porque tem bastante pessoas que querem fazer. E se você se encontra na mesma situação que eu, não desista, tá? Tente. Se lá na frente realmente for pra dar certo, você vai ter 2 sonhos, né? O seu filho com você do teu lado, você recebendo um diploma e se tornando uma grande profissional.